Boa noite a todos. Eu vou fazer a palestra desse mês, que está na Gênese. Esse mês aqui é a palestra que eu escolhi, está na Gênese, no capítulo 17, no item 29 e 30. O capítulo 17 da Gênese é predições do Evangelho. E o item que eu vou fazer é parábola dos vinhateiros homicidas, também conhecida como parábola dos lavradores maus, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, de 33, versículo 33 a 45. Antes de começar, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, pela oportunidade que Ele nos concedeu nessa noite de estarmos aqui reunidos juntos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Também pedimos para Deus que dê todo o entendimento, tanto aos espíritos encarnados como desencarnados, para que o estudo do Evangelho possa libertar, né? Que assim seja, graças a Deus. Então, esse tema, né, a parábola dos vinhateiros homicidas ou dos lavradores maus, ele também está, além de Mateus, ele está em Lucas, no capítulo 20, no versículo de 9 a 19, em Marcos, no capítulo 12, no versículo de 1 a 12. Né? E a parábola, eu vou seguir por esse livro que eu gosto muito, né? As Parábolas do José de Souza Almeida. Ele deu uma interpretação muito boa, né? Antes de continuar, é bom esclarecer, né? Por que Jesus fala por parábolas, né? Parábolas, segundo aqui o autor do livro, né? O significado de parábola é uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. E aqui, né, tem também que é importante a gente saber que parábola não é metáfora e também não é uma fábula, né? Então, muitas vezes a gente ouve a explicação do pessoal falando que é uma metáfora, mas não é, tá bom? Muito bem, mas aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, né? Jesus responde aos seus discípulos por que fala por parábolas. Então, capítulo 13, no versículo de 10 a 15, né, os seus discípulos lhe perguntam por que lhes fala por parábolas. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram isso. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com seus olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então é por isso que Jesus falava por parábolas, além de ser uma forma, né, muito inteligente de relatar os fatos, né? Porque ele pegava o fato do dia a dia. Outra coisa que é importante a gente entender é assim, o momento em que Jesus conta essa parábola. Por que Jesus conta essa parábola? Né? Então, Jesus já tinha acontecido o fato lá da figueira seca, já tinha passado aquele momento de adentrar no templo e confrontar os mercadores, né? Mas aí conta, assim, no capítulo 20 de Mateus, ele fala
que Jesus estava ensinando no templo. E aí se aproximaram deles os sacerdotes, né? Os sacerdotes, os chefes, os mestres da lei, e foram lá questionar ele, né? Por que ele estava ensinando no templo? Com que autoridade ele fazia aquelas coisas? Porque ele já estava fazendo os milagres, né? E aí, quem tinha dado essa autoridade para ele? Né? Até de ele estar lá no templo ensinando, né? Então era isso que o questionamento, né? Com que autoridade Jesus fazia aquilo? E aí ele vai fazer eles lembrarem assim, ó, Jesus responde com uma pergunta, né? Toda pergunta Jesus responde com uma outra pergunta, né? Ele pergunta assim, ó, o batismo de João é do céu ou é dos homens? Então, o sentido é para mostrar assim, ó, porque eles não reconheciam o João Batista, né? O batismo que o João Batista fazia. Se eles falassem que o batismo de João Batista era do céu, então eles deveriam reconhecer o João Batista, né? E também se batizarem, né? E se fosse dos homens, eles estariam com os homens, mas eles tinham receio da turma, né? Que a turma estava com Jesus, né? O povo, né? Então aqui, essa parábola, ele vai contar essa parábola para responder a esse questionamento que ele faz. Quem deu essa autoridade? Tá bem? Então vou ler aqui a versão de Mateus que está aqui no livro, nesse livro aqui do José de Souza Almeida. Então conta assim, lá no começa no versículo 33, né, do capítulo 21. Atentai noutra parábola. Havia um homem dentro de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Aí Jesus pergunta, né? Então está perguntando agora para os sacerdotes, para os escribas, né? Para os fariseus. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí responderam: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Até aqui é o que está aqui no livro da Gênesis, tá? Continuando aqui, ele fala assim, ó, perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Quando a gente estuda o livro da Gênesis, lá nas predições, ele já começa com esse versículo 42, ele vai até o 45, né? Lá no item do livro da Gênesis, né? Então, aqui no livro da Gênesis, é interessante que
por que é que tem essa parábola lá? Porque vai falar dessa pedra angular. A introdução no livro da Gênesis, ele está falando da pedra angular. Essa pedra angular que está no final dessa parábola aí. O que isso tem a ver com predição, né? Então, a gente às vezes lê, mas estuda e não compreende, né? O Evangelho de Mateus, Mateus é um dos discípulos, né, que seguia Jesus e é evangelista. Então ele está contando aqui aquilo que ele viveu com Jesus. E esse aqui é o Evangelho então sinótico, né? Porque está em Mateus e está em Marcos também. E os três contam a parábola de forma muito semelhante. Mas é importante a gente perceber assim. Então, que Mateus registrou aquilo que Jesus está falando para os sacerdotes, né? Para os escribas, para os fariseus, que vieram questionar ele. Era uma semana antes da sua crucificação. Esse que é a premonição, né? É a predição, né, que fala. Então Jesus já está contando aqui uma parábola, né, enquanto ele estava vivo. Né? Mas ele está se colocando dentro da parábola. Mas vamos entender. Então essa história conta aqui, né? Que um homem, que era dono da casa, que ele plantou uma vinha. Vinha é a plantação de uva, né? Aí ele cercou de uma sebe. Sebe é aquelas árvores que protegem a propriedade dos ventos, né? Faz o limite da propriedade, a proteção dos ventos, geralmente. Construiu nela um lagar. Então, quando você tem uma plantação de uvas, você constrói um lagar que, se você vai esmagar as uvas e fazer suco de uva, vai fazer vinho, né? Então você usa um lagar. O lagar é aquela que tem a pedra de mó, né? Aquela pedra que mói. Então, quem tem plantação de olivais, né? Oliveiras, né? Vai tirar o azeite no lagar também. Então, tanto a plantação de uva como a plantação de azeitona, né? de oliva, então se tem um lagar. O lagar, então, é um lugar de processamento dos frutos maduros. Edificou-lhe uma torre. Né? Uma torre, o que é? A torre para poder vigiar. Né? Geralmente nas torres, nas fazendas, é para colocar água, né? ou coloca aquela roda de vento. Né? Mas essa torre aqui é o sentido da vigília, né? Para poder vigiar. E arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país. Para o nosso entendimento é assim, a vinha não é uma cultura que você planta e dali 6 meses já está dando fruto, né? Não é assim, né? Então ela demora um tempo até o parreiral se formar, né? E aí para começar a dar frutos. Nesse caso aqui, o dono da casa aqui, né? O dono de família, o pai de família aqui, ele teve que se ausentar para o exterior. Então ele formou a vinha, né? Formou o lagar, fez a torre, deixou tudo aparelhado, né? E teve que arrendar. Arrendar é um processo mercantil, né? Você aluga, né? Coloca na mão de alguém que vai cuidar. Hoje em dia é um processo muito normal, né? Que o cara arrenda a propriedade para poder criar gado, ou arrenda para plantar cana-de-açúcar, né? Ou até plantar soja. Então o arrendamento é um processo comercial normal, em que o cara não perde a propriedade, mas que aquele que arrendou, ele vai fazer com que a propriedade produza. Né? Então esse é o sentido. Então ele arrendou a uns lavradores, e aí ele se ausentou do país. Ao tempo da colheita, ou seja, devia estar no contrato lá, né? no acordo, mas quando começaram a produzir as uvas, né? No tempo da colheita,
ele enviou servos aos lavradores para receber os frutos que lhe cabiam. Então, no tempo certo, ele mandou os seus enviados para receber os frutos, né? Tem que entender que é na época de Jesus, como é que funcionavam as coisas. Aí, quando os lavradores, quando os servos desse senhor chegou lá para fazer essa cobrança, esses lavradores, né, eles agarraram os servos e os torturaram, né, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Aqui não fala, mas que eles voltaram de bolsos vazios, né? Enviou ainda outros servos em maior número, ou seja, aqueles 3 primeiros que foram supliciados e voltaram. Os outros que ele mandou em maior número e foram tratados da mesma sorte, da mesma forma. E por último, lhes enviou o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Na época de Jesus era assim, o filho ele tinha uma representatividade muito grande. Então era como se fosse o próprio dono, né, que estivesse lá comparecendo na propriedade. Por isso que ele está dizendo que a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Ou seja, o raciocínio deles, né, dos lavradores homicidas, era assim: bom, se a gente matar, ele é o único filho, então a gente mata, a gente fica com a propriedade. Então, e agarrando, lançaram para fora da vinha e o mataram. Então você vê, Jesus está contando isso, né, aos chefes, os sacerdotes, aos mestres, né, do judaísmo, das leis, né, para entender assim, com qual autoridade que ele estava fazendo aquilo, de ensinar dentro do templo, né, ou de curar, ou de batizar, né, ou de batizar não, de curar os enfermos, né, promover os ditos milagres, né. Então, aí ele pergunta, contando essa parábola, ele está perguntando: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí eles responderam: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos, nos seus devidos tempos. Então aqui os próprios fariseus, escribas, né, estão dizendo que fariam isso, né, que eles mereciam, né? Então aqui é importante a gente entender, porque assim a parábola, né, como eu li aqui no comecinho para vocês, então ela tem o sentido, é uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Que ordens superiores são essas? Então, assim, cada elemento da parábola, ela tem um significado. Então, na própria Gênese, ele já tem, o Kardec já colocou a explicação, né? Que é assim, o dono da vinha, quem é? É Deus. A vinha significa aqui a lei que ele estabeleceu. Então, nós estudamos a doutrina espírita lá, nós temos as leis naturais, né? As 10 leis naturais, as leis de Deus, né? E significa também, a vinha significa também a religião, porque esta é a maneira mais eficaz de se aproximar de Deus, através da religião, né? Mas não a religião de fachada, de dogma, de ritualismo, apegada à letra que sufoca, afasta do espírito que vivifica. Os lavradores a quem o dono alugou a propriedade são aqueles que devem praticar e ensinar a lei divina, principalmente os sacerdotes, pastores, chefes, guias, ministros das várias e numerosas religiões. Então, não é somente para uma religião. Aqui, né, essa parábola ela encaixa
para todos os líderes de todas as religiões. Então a vinha, né, é a lei de Deus. Né? A vinha, além da lei de Deus, representa a religião. Tá bom? E os lavradores, aqueles que cuidam da religião. Né? Os sacerdotes, os chefes, os guias, os ministros, os bispos, o papa, né? Quais são os frutos da vinha? Os frutos da vinha, que seriam as uvas, são as ações praticadas por essas religiões. Os servos enviados aos lavradores são os missionários, os profetas que Deus tem enviado aos homens. Então, essa parábola, ela mostra, né, de forma... de onde vem a autoridade de Jesus. Né? Então, Jesus está na terra em autoridade de Deus, né, para que ele verifique como que está a religião que Deus implantou na terra, nesse mundo aqui. Então, vamos entender a parábola. Quando ele fala assim, ó, havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, ou seja, Deus colocou a religião nesse mundo. Ele cercou essa religião com uma sebe, né? Então é uma religião, todas as religiões são protegidas, né? Tem coisas construídas em volta, por isso que a gente fala que em casa espírita a gente pode... algumas ações que a gente não deve fazer em casa, vai fazendo na casa espírita ou na casa de oração. Construiu nela um lagar. Nesse mundo que Deus criou, né, ele construiu um lagar. Ou seja, o que a religião produz em nós? O que nós, como sendo seres que vivemos da religião, o que essa religião faz? Qual que é a essência que nós tiramos da religião? É o lagar. Alguns espíritas entendem que o lagar é um processo reencarnatório, porque a gente desencarna, vai daquilo. Aqui o lagar, esse é o sentido do lagar. Vamos processar o que a religião nos forneceu. Então, qual é a essência daquilo que eu aprendi de religião, aquilo que eu tenho de religião no meu lagar? Edificou-lhe uma torre. Então, a doutrina espírita sempre fala assim, ó, orai e vigiai. Então, a torre é o sentido da vigilância. Né? Vigilância sempre, porque apesar de a gente estar num ambiente protegido, né, mas nós temos que estar atento, vigilante, né? Orando e vigiando, né? E arrendou a uns lavradores. Então, quem são esses lavradores? São esses religiosos. As pessoas responsáveis pelas religiões. Aí no tempo, né, desde a criação desse mundo aqui, né, Deus permanentemente manda os seus emissários, seus ministros, seus servos, né, os seus profetas, para verificar assim, como é que está indo a religião. A religião que eu implantei aos homens da terra, como é que eles estão absorvendo, como é que eles estão processando essa religião. Então aqui o que está mostrando? Que a religião lá, no caso dos sacerdotes, que é o judaísmo lá, né, eles estavam muito exacerbados, né, muito soberbos, praticando muito a questão do dogmatismo, muito ritualismo, né? Então, muito apegado à letra. E até hoje a gente vê isso, religiões que são muito apegadas a letras. Eu estive, antes de fazer a minha preleção, eu andei assistindo vários vídeos que falam desse tema. E aí eu vi muita desinformação, muitas coisas erradas, interpretações erradas sobre essa parábola aqui.
Então é importante a gente tomar cuidado, mesmo dentro de doutrina espírita também, né? Muitas interpretações erradas, equivocadas, né, sobre esse assunto. Então, assim, ó, aí aqui ele fala que enviou os servos, né, em os 3 primeiros, depois mandou em maior número, e que todos eles foram mortos ou sacrificados, né? Então é importante a gente também entender, né, aquela bem-aventurança que tem, né, que Jesus fala da bem-aventurados, né, aqueles que têm fome e morrem em favor da justiça, né, são esses profetas, né? E aí, por último, enviou o próprio Filho. Então aqui, ó, é o próprio Jesus dizendo, né, para que veio. Enviado de Deus, o seu próprio Filho, né? E aí que os lavradores, aqui no caso a religião judaica, né, muito exacerbada no orgulho da própria religião construída, né? Então o que eles fizeram? Planejaram e mataram Jesus, não é? E aí fala que agarrando, lançaram fora da vinha e mataram. A pergunta que Jesus faz a eles, né, aos sacerdotes, aos escribas e aos fariseus: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí eles respondem, né, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Então, assim, ó, aquele tempo já passou. Agora, quem são esses outros lavradores? Né? São os novos líderes, aqueles que nós estamos vivendo agora. Né? Como é que estão cuidando da religião? Essa religião que está sendo ofertada aos homens, ela se fosse a fruta, né, no lagar, ela estaria dando que qualidade de fruto, que qualidade de religião nós temos, né? Será que a nossa doutrina espírita está sendo uma doutrina que, na essência, né, forma o homem de bem? Né? Porque os frutos são as ações praticadas. Então, como é que eu reconheço o cristão? Pelas práticas, pelas boas obras. Né? Pelas boas obras os reconhecereis. Então, assim, se esses atuais, né, lavradores da vinha do Senhor, se eles estão atuando na religião de forma concisa, de forma como Deus, como a vontade de Deus pede. E aí, na introdução lá da Gênesis, então, né, que ele vai falar da predição sobre a pedra angular, porque então mataram Jesus. Aí ele fala: nunca leste nas escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos, aos nossos olhos. Né? Então, assim, a religião judaica não reconheceu Jesus como sendo, né, o profeta maior, o mestre, não é? O Salvador. Então eles deixaram, eles rejeitaram. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Né? Essa pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A pedra angular nada mais é do que aquela pedra que fica na esquina entre um muro, numa obra, numa construção, numa estrutura. Você precisa ter uma pedra angular. A pedra angular é aquela que dá o suporte, né, para que a parede não caia. Né? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Essa parábola aqui está classificada dentro das parábolas que interpretam o reino de Deus. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas parábolas,
entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então você vê, né? Então Jesus conta essa parábola para fazer cair a ficha, mas a ficha não caiu direito, né? Porque eles continuaram ainda no seu orgulho, né? Que depois de uma semana levou à morte de Jesus, né? Mas é uma parábola que faz para os dias atuais uma reflexão. Como é que está a religião, né? Daquilo que a gente está estudando, daquilo que nós estamos frequentando, né? Se ela está produzindo bons frutos em nós, se essa religiosidade que nós vivemos, ela está gerando bons frutos, né? É essa reflexão que devemos fazer, tá bem? Mas eu achei muito importante, porque é a única parábola que tem na Gênesis. E aí eu resolvi que eu vou fazer parábolas, né? Então acho que ela ajuda na reflexão, tá bom? Vamos fazer as nossas vibrações aqui para fazer a parte do encerramento, né? Vamos nos tranquilizando, agradecendo sempre a oportunidade que temos de fazer a palestra. Vamos rogar que os amigos da espiritualidade amiga colaborem conosco nas vibrações que vamos fazer nesse momento. Vamos vibrar harmonia e paz para toda a humanidade. Vamos vibrar serenidade na implantação do Evangelho nos lares, a esperança para os corações que se encontram em aflições. Vamos vibrar saúde para todos aqueles que estão enfermos do corpo e da alma, aqueles que estão também aflitos pela pandemia. Vamos pedir uma vibração de perdão e concórdia para os espíritos endurecidos. E vamos fazendo assim, agradecendo a espiritualidade amiga, a oportunidade que nos dá de fazer as vibrações. Vamos pedir também para que nos conceda a oportunidade de fazermos a nossa prece de encerramento. Deus Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, nós lhe agradecemos pela oportunidade da divulgação do Evangelho de Jesus, de nos fazer sentir fortalecidos na prática do bem, pela paz e o amor que nos envolvem, agora e sempre. Abençoe os nossos passos, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.